comigo, bem suavezinho. Pode sentar, querido. A graça e a paz do bom Deus sejam sobre vocês. Nós recebemos muitas vezes saudações como um oi, um olá, mas a paz que vem de Deus não é a paz que o mundo nos dá. Jesus um dia disse que quando chegássemos numa casa deveríamos saudá-la com a paz. E se aquela casa acolhesse, ele disse que um efeito seria estabelecido naquele lugar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de provar o que a palavra diz sobre a paz que excede o entendimento. Eu não sei se você já vivenciou uma situação de caos, em situações tão extremas que faria você se desesperar, mas lá dentro há uma palavra que diz: você não está só. Eu estou com você e eu já estou à frente cuidando desse caso. E de repente você não sabe como se dá, e isso não é importante. Você só acolhe: seja sobre mim a tua paz e a tua vontade. E a paz dele te dá descanso. A paz dele conecta pessoas. A paz dele move pessoas de longe para entrar na causa que está nas suas mãos. A paz dele abre caminhos. Traz pessoas de perto e de longe. E aquilo que parecia tão improvável e impossível, o Deus que faz além, faz. Porque você simplesmente decidiu confiar e descansar na paz, e ela excede o seu entendimento. Vou contar isso. Eu tenho uma filha de 23 anos de idade. Ela trabalha no interior paulista, trabalha em negócios de gestão de cavalos. Tem trabalhado no interior paulista, uma menina bem esforçada, bem dedicada, disciplinada em muitas coisas, mas jovem, adolescente. Às vezes faz eventos dentro desse meio de negócios, tendo que percorrer o interior paulista com ela e outras pessoas de equipe. Sempre zelosa com a família onde está, sempre procura eu e a mamãe ou os avós para conversar. Quando o caldo engrossa com o pai, ela corre para a avó. Aí de vez em quando eu recebo da avó uma mensagem subliminar: filho, sua mãe quer falar com você. Eu falo: já imagino. Aí ligo, beijo, lá vem a minha mamãe de uma forma sábia, fazendo perguntas. Lembra quando você era adolescente? Eu já sei onde mamãe vai chegar. E eu aprendi com o tempo a valorizar isso, porque trouxe grande ativo para a minha vida. Ativos de oração. Com os meus pais eu aprendi sobre a fé, sobre a esperança. Aprendi sobre ter expectativa na minha esperança e expectativa na minha fé. Aprendi verdadeiramente, mesmo nos momentos difíceis, a me lançar completamente sobre a palavra de Deus. E não só nos momentos difíceis, continuamente fazer da palavra de Deus a minha canção quando vou dormir ou quando me levanto, quando estou cansado. Ainda assim, quando me falta poucos minutos para entrar em sono, às vezes encostar a minha cabeça e dizer: porque você é o meu pastor, nada me faltará. Todos os dias orando e dizendo: Pai, eu seco a vida dos meus filhos com fé, esperança, amor e propósito. Eu libero pessoas de perto e de longe para ministrar o coração deles naquilo que eu não posso falar. E essa corrente tem aumentado. Agora não é só mais os meus filhos. Eu fui apresentado para um grupo de amigos deles e agora eu estou orando por cada um dos amigos. Eles não sabem no que se meteram. Eles não sabem o que é, mas tem alguém declarando o sangue de Cristo sobre a vida deles. Tem alguém declarando que alguém vai cercar os caminhos deles. Muitas vezes as pessoas não querem te ouvir, mas elas não podem fugir das suas orações. E esse processo contínuo de buscar a Deus, mesmo quando
Às vezes não conseguimos fazer da forma mais excelente, mas fazer que a nossa vida seja um devocional constante. Desde outras vezes a minha esposa me pega dormindo, declarando a palavra, eu não estou ouvindo nada. Eu nem sei o que falei, e se não fosse pelo ministério dela de estar ao meu lado, eu não saberia. E às vezes em oração, dormindo, eu estou repreendendo o adversário, às vezes dormindo, eu estou declarando um tempo de restituição na minha vida. Não sou melhor do que ninguém, mas Ele me faz melhor. E nesses dias, enquanto eu estava dormindo, 4:30 da manhã, meu telefone começou a tocar. De longe, eu vim vindo de um sono profundo, ouvindo aquele, foi estranho. Parece que meu telefone está tocando. Eu não sabia se eu estava de um limiar entre o acordado e o sonho. Me lembrei dos meus tempos de área técnica, onde os meus clientes me ligavam de madrugada e só me dizia: Carlos Cunha, está aqui o link da sala de guerra, porque é assim que é o meu negócio. E nós passávamos horas de madrugadas lá. A hora que eu olhei, minha filha chamando. Um filho chamando o pai às 4:30 da manhã, você pode imaginar que alguma coisa aconteceu. Só ouvi: pai, fala filha. Aconteceu um acidente na estrada, eu perdi a direção, não sei se o carro aquaplanou. Estou no meio de uma estrada agora, pai, mas umas pessoas pararam para me ajudar aqui do nada. Na hora, meu coração já ficou firme na palavra de Deus. A primeira coisa que eu lembrei são das promessas de Deus, que os meus filhos viveriam e contariam as maravilhas do Senhor. Que eu veria os meus filhos e os filhos dos meus filhos louvando ao Senhor. Foi o meu primeiro lugar de socorro, foi o meu primeiro lugar de habitação. Na hora saí, em meia hora já estava na estrada com a minha esposa. Falei para ela, ela precisa agora, ela é uma menina correta, procura trabalhar da forma sempre certa. Sem dúvida que às vezes os filhos fogem um pouco das palavras dos pais. Mas eu falei, eu continuo crendo no meu Deus, minha esposa. Eu sei em quem eu creio. E Ele é fiel e poderoso para guardar o nosso tesouro. A minha expectativa está que Deus de alguma forma já preservou, enviou auxílio. Deus de alguma forma vai criar os meios. Ele já está trazendo os policiais certos, o socorro certo, as pessoas que vão intervir no processo dela. De alguma forma eu creio. Há uma expectativa de que Deus faz além do que eu posso pedir ou imaginar. Chegamos no local, graças a Deus, encontramos de fato policiais compassivos, motoristas de guincho compassivo. Entramos nos hospitais, as pessoas foram calorosas conosco. E eu falei para minha esposa, ela não precisa de um sermão agora. Ela precisa de um pai. Ela precisa de uma mãe. Ela precisa ver que alguém se importa com ela, mas o sermão virá depois. E graças a Deus acolhemos, conseguimos dar endereçamento. Depois, quando ela acalmou, conseguimos conversar. E ela falou, pai, eu dependo do carro para o trabalho. Como é que eu vou fazer? Eu falei, monta um bike. Você está a 3 quilômetros do seu trabalho, no mesmo trecho. Mas o que eu queria dizer com isso? Graças a Deus ela está bem. Graças a Deus está em boas mãos. Estamos zelando disso, eu e minha amada esposa. Mas eu lembrei sempre, onde você estiver, em qualquer nação, em qualquer lugar, honre ao Senhor com a palavra dEle. Faça um esforço pequeno ou grande para diariamente se alimentar de porções da palavra dEle, e quando possível de porções mais generosas. Quando você cair, a mão dEle vai te levantar. Quando você não tiver uma palavra, Ele te dará uma palavra. Quando você não tiver para quem gritar para o socorro, Ele enviará o socorro. Quando parecer difícil demais, Ele vai sustentar as coisas. Porque também Ele é o teu bom Pai. Efésios 3, vamos orar. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Se você está com a sua Bíblia, abra ela.
O apóstolo Paulo não é o alvo da nossa palavra de hoje, mas ele fala que em tempos finais viriam dias trabalhosos, e Paulo está falando há 2000 anos atrás. Quando ele fala ao seu filho Timóteo na fé, Timóteo escreve para ele dizendo que haviam, pode-se dizer assim, o contexto da época, cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo obrigados a negar a sua fé. Paulo vai falar para Timóteo continuar fortificado na fé e na palavra. Paulo vai dizer para Timóteo, não fuja, ele não está, ele vai dizer para Timóteo, traga à lembrança as palavras que você ouviu, traga à lembrança as promessas que foram dadas a você, fortifica-te na fé, se coloca para saber falar bem dessa palavra para você mesmo. Isso vai trazer salvação para você e para aqueles que te ouvem. Nós temos ouvido, às vezes, nesse tempo, muitas pessoas que apresentam diversas situações em suas vidas, mas são cristãos há muito tempo, mas elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não conhecem Deus como Pai, elas não conhecem as suas promessas. Esses dias eu falava com uma vida que não vou citar o nome, não é o caso, é um caso que estamos em acompanhamento. E essa vida falava de momentos muito difíceis, mesmo sendo um cristão, e que no seu desespero ela procurou atentar com a sua própria vida. E eu perguntei se ele era um cristão. Eu compreendo que essa vida é um cristão. Eu falei para essa vida, vamos caminhar uma jornada. Da parte da igreja, se você estiver disposto, haverá pessoas que vai sentar, te ouvir e ajudar a caminhar sobre a palavra de Deus, para ajudar a resolver isso. Olha, mas você precisa tomar uma decisão diferente. Se a sua vida pertence a Cristo, você não tem permissão de tirar a sua própria vida. Se o Senhor é realmente o teu Senhor e Salvador, a tua vida pertence a Ele. E se a tua vida pertence a Ele, faça uma escolha. Você não tem mais como tirar a sua própria vida, porque ela não lhe pertence mais. E se você concordar com isso, você já vai começar a resolver um pequeno problema, porque você não está mais nas suas mãos essa questão. E se está nas mãos dele, você não tem acesso para fazer o que você estava pretendendo fazer. Seu acesso agora é se aproximar dele, caminhar com aquele que é a verdade e a vida. Nossa vida, irmãos, precisa estar fundamentada na palavra de Deus. A nossa vida precisa desenvolver em fé, confiança, em esperança, com expectativa. A nossa vida não vai funcionar só porque você vem na igreja. A nossa vida não vai funcionar porque você vem na igreja, está protegido e dorme durante o culto. Você vai continuar sem ouvir nada. A nossa vida não vai funcionar se eu somente venho na igreja, escuto a palavra, mas não a pratico. A palavra requer que aqueles que a ouvem possam receber no seu coração e colocá-la em prática. Jesus disse que aquele que o amava era aquele que ouvia a sua palavra, aquele que guardava a sua palavra, aquele que praticava a sua palavra. Ele acabou com qualquer historinha de preferências que você possa ter. Jesus me ama, eu amo mais só porque você ama Ele. Patavinas. Se você ama verdadeiramente ao Senhor, cresça em maturidade, cresça em relacionamento. Não aceite passar um ano do qual você não cresceu nada de um ano para outro. É verdade, muitos podem ser novos na fé, então você vai precisar crescer em fundamentos de fé em Deus e outros princípios para poder avançar. Vamos orar, para que a gente de fato possa ministrar. Efésios 3, no versículo 14, eu vou orar e você vai receber. Pai, eu me coloco diante de Ti, Pai de meu Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, o Senhor conceda que cada coração que aqui está seja fortalecido com poder pelo seu Espírito em seu interior, para que Jesus Cristo habite pela fé no coração de cada um e que cada um esteja enraizado e fundamentado em seu amor, para que possam compreender na posição de santos de Deus qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que cada um possa ser cheio daquilo que de Deus é plenitude. Pai, eu oro pedindo, você é poderoso, faça muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em cada um de nós. Olhe para o seu irmão do lado e diga: não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua esperança. Não abra mão da sua expectativa. Muito se pode falar da palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre expectativa. Nosso irmão que ministrou pela manhã tocou nessa passagem, nessa palavra, e é algo do qual também compartilho para esse momento. Daniel, capítulo 6, versículo 23. Tenha um pouco de paciência. Às vezes eu sei que é mais confortável para você, quando o ministro aqui na frente já começa embalado, a 100 por hora pregando, mas a vida cristã não é só isso. A vida cristã é um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo, através da presença do Espírito Santo, e com isso, quando você lê a palavra, você não está se relacionando com papel e tinta, você está se relacionando com algo que tem espírito, que tem vida. A palavra vai lhe apontar para Cristo, vai te levar a um caminho de relacionamento, e quem se relaciona verdadeiramente com Cristo começa a receber do poder da sua vida, e então tem um processo de comunhão e relação com Deus, o Pai. Não é uma ação religiosa, é uma ação relacional, para que a sua vida desfrute de poder, para que até na velhice você tenha propósito, para que o fraco se torne forte, para que o triste seja tomado de alegria, para que aquele que não vê esperança possa ter esperança, para que aquele que não se via com capacidade receba a capacidade que não vem dele, vem do alto, e de repente ele começa a sonhar com projetos ousados, ele escreve livros, ele participa de projetos, ele faz a diferença na vida das pessoas, ele começa a sonhar grande, de uma forma que às vezes Deus usa a vida dele para ofender a mente das pessoas, para que o coração dos demais sejam revelados. Consegue entender isso? Deus às vezes ofender a nossa mente para que o nosso coração seja revelado? Isso é sério. Foi dito hoje pela manhã. Às vezes nós achamos que sabemos muitas coisas de Deus ao nosso jeito. Se Ele não se manifestar de um jeito, talvez Ele não seja Deus. Mas Deus tem formas de se manifestar dentro da sua palavra que vão afetar a sua mente, mas para revelar o seu coração. E à medida que isso se dá, você compreende as suas áreas de limitação, e a sua fé passa a ser alvo de uma grande rendição, não de um grande intelectualismo. Maria um dia disse, quando foi visitada por um anjo, quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador, ela perguntou: como vai se dar isso? E o anjo disse: virá sobre você o poder do Espírito Santo. Você vai concordar comigo que Maria provavelmente ficou sem entender quase nada. Como virá sobre mim o poder do Espírito Santo, me cobrirá com a sua sombra? Mas ela fez: eu sei, eu consigo reconhecer a fonte.
eu consigo reconhecer a origem, eu sei que é do céu, é de Deus. Cumpra-se em mim a sua vontade. Talvez alguns de nós precisem de vez em quando se render um pouco mais. Daniel 6, 23. É importante você entender um pouco esse contexto. Daniel foi um jovem príncipe hebreu levado como escravo para o reino da Babilônia. Lá ele teve seu nome mudado, lá ele foi ensinado na cultura do povo daquela região, no idioma, mas decidiu desde o princípio em seu coração não se corromper. Era um jovem que, mesmo sendo levado da sua cultura, da sua nação, para um processo de escravidão, Deus permaneceu de pé dentro do seu coração. Os princípios dos quais ele aprendeu, dos quais ele foi ensinado, ele permaneceu de pé no seu coração. Em Daniel 1 vai dizer que ele decidiu não se contaminar com aquelas coisas que pareciam lícitas. Um bom vinho, uma boa comida, uma boa cultura, grandes festas, mas ele decidiu ficar firme naquilo que ele sabia que era na palavra de Deus. Fala, eu vou ficar firme na palavra de Deus. Daniel no capítulo 6, 23, depois de progredir e prosperar, Daniel fez muitos inimigos. E dentro deste processo de fazer muitos inimigos, por quê? Porque a sua postura era íntegra, em tudo ele prosperava, porque ele fazia de Deus o seu primeiro lugar de habitação. Ele fazia de Deus a sua resposta, ele fazia de Deus a sua prática diária. Daniel colocava sempre a forma de Deus pensar e resolver as coisas. Mas eu posso pensar o que Deus pensa, se você meditar na palavra e essa palavra estiver entesourada no seu coração, como disse, ele disse em Josué, medita nas palavras desse livro dia e noite, fale, haja em conformidade com as palavras desse livro, então você terá sucesso, você prosperará em todas as áreas. Quando a palavra de Deus se torna o seu lugar de habitação, você se torna um habitante da palavra de Deus. Quando esse se torna o seu lugar, os pensamentos dele começam também a se tornar os pensamentos seus. E quem tem os pensamentos dele, fala os pensamentos dele. E quem fala os pensamentos dele não fala palavras vazias, mas fala palavras de fé que transformam situações. A palavra diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Quando a palavra encontra um lugar de morada em você, algumas vezes você vai chamar à existência coisas que não existem. Só diminui um pouquinho, como se já fossem. E então Daniel, pela sua postura íntegra de permanecer sempre na palavra, de uma vida de oração, a palavra vai dizer que Daniel orava cerca de 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, na direção de Jerusalém, exaltando ao Deus do céu e mantendo integridade em toda e qualquer situação. Ele não mudava o seu caráter quando estava sob pressão, ele não mudava seu caráter quando ele estava perante supervisores, líderes, só para satisfazer os interesses do seu coração. Ele não se alegrava no meio das piadas sujas, no meio das adorações indevidas. Ele respeitava o seu trabalho, ele entregava o seu resultado, mas a sua postura era firme e compromissada com a palavra que ele levava no coração. E em um determinado momento, os governadores inimigos corromperam o coração do rei pelo orgulho daquele próprio rei. Daniel é lançado em uma cova. Carlos, temos que ouvir essas histórias. Paulo vai dizer que a palavra de Deus foi escrita para nos dar compreensão na justiça, para nos educar, para nos redarguir, para nos fundamentar. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, você não está ouvindo apenas uma história. Você está pisando sobre um alicerce, do qual muitos deram a sua vida, para construir algo para que você e eu caminhássemos por ela. Não existe outro livro na história que do início ao fim dê direções, instruções e um final proveitoso. Se não puder compreender, pelo menos amanshe seu coração e acolha com mansidão. E então,
esse Daniel é lançado em uma cova pelos seus inimigos que o tinham por mal. O rei, quando compreende o tamanho da besteira que o fez, fica desesperado na expectativa de que agora o Deus de Daniel o livrasse, porque o rei tinha sido fiel com uma das suas leis. E em Daniel 6:23, pela manhã o rei vai até o local onde Daniel estava preso, e ele vai dizer, leia comigo: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Por quê? Está escrito. Se você for até o final do versículo, você vai ver. Porque crera no seu Deus. Agora você há de concordar comigo. Se Deus não estivesse presente na vida de Daniel, quando ele tivesse sido lançado na cova, ele já estava em desespero. Ele não ia ter tempo de fazer o rema, querido. Ele não ia ter tempo de ter um devocional, ele só teria um devocional do leão naquele dia. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Não é o alvo agora, mas nós vamos no livro de Daniel. É um livro que recomendo que você leia. Você vai conhecer a história de outros 3 homens que andavam com Daniel: Sadraque, Mesaque e Abdenego, e num determinado momento foram chamados para adorar uma estátua de ouro. Não adoraram. A estátua de ouro pode significar muitas coisas nos nossos dias, que não é Deus. Muitas coisas que damos valor em demasia e que não é Deus. Não está errado você trabalhar, não está errado você ter um momento de descanso, mas você tem que entender até que ponto, se esse lugar tomar o lugar da sua comunhão com o Senhor, se esse local exige de você um tempo e uma dedicação, do qual te afaste da família, de Deus e dos princípios da palavra, está na hora de você rever os seus conceitos. Porque, consciente ou não, talvez você esteja em um processo de adoração subconsciente, e isso trará um mal. E esses outros homens, no momento que são lançados, antes de ser lançados em uma fornalha, eles dizem: o nosso Deus nos livrará, mas não vamos nos dobrar diante de você. E se por acaso, e se porventura, ainda assim não se der desta forma, nós também não nos dobraremos diante de você. Nós precisamos, no mundo em que vivemos, ter uma definição muito clara de quem nós cremos. Expectativa. É interessante que no Novo Testamento existem algumas palavras que são usadas para expectativa. Nem sempre há uma única palavra para definir expectativa. Existem palavras como apocaródica, que fala sobre uma expectativa intensa, fala quase sobre uma ânsia intensa. Fala também sobre uma espera segura e uma confiança constante. Nós podemos ler em Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filipenses 1,20, Paulo vai dizer: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nós precisamos compreender que quando falamos de fé, quando falamos de amor, isso não está desprovido de uma atuação consistente do nosso lado, de uma manifestação consistente. A palavra fala que a própria fé, aquele que se arrependeu, ele gera frutos de arrependimento. Então o arrependimento não é desprovido só de uma palavra solta, mas ele é desprovida de ações. A palavra vai falar sobre o amor, a certeza e a convicção, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não se veem. Mas a palavra também vai dizer que a fé que interessa, que gera crédito, que produz resultados, ela tem que se mover com uma motivação correta, uma atitude certa,
chamada amor. E esse amor não é meramente um sentimento, ele é uma escolha, é um fato. E nós temos que saber compreender isso de uma forma correta, que os nossos sentimentos também têm o seu lugar. Eu estava com uma pessoa onde estava um frio de rachar e a pessoa dizia: não sinto frio algum. E eu fiquei pensando, isso não é normal, porque está muito frio. E a pessoa estava lá desagasalhada. Pouco tempo depois essa pessoa estava com problemas de saúde, com tosse, mas ela não sentia os efeitos do frio. Existem pessoas que têm uma imunidade à dor. Você pode estar furando o dedo dela, ela diz: não estou sentindo dor. Alguém pode achar que isso pode ser um benefício em certas situações, mas em condições de vida normal, isso é um desequilíbrio. Como é que o Espírito Santo fala a nós? Ele fala às vezes por um testemunho interior. Você sente o seu coração aquecido, ardendo, batendo mais forte em alguns momentos. Você sente algo por dentro que te comprime. Se você não sentisse nada, ia ser muito difícil para o Espírito Santo falar de formas diferentes com você. Ou ele teria que se revelar, falar abertamente, mas você não poderia, pelos seus sentidos, às vezes perceber. Você percebeu que eu falei um pouco mais encorajador há alguns minutos atrás e depois mais manso? Como você percebeu isso? Você não é indiferente. De alguma forma, os seus sentidos leram essa percepção. A esposa percebe quando o esposo está bem. Hoje eu não quero falar. Agora eu não estou muito bem. Palavras como nos expressamos. Então, o que fazemos para Deus não é desprovido de um sentimento. Eu não tenho, a fé requer ações, a fé requer que você fale, que você creia, que você permaneça constante, mas a fé requer o propósito certo, que é o amor. A intenção certa de prosperar, a intenção certa de abençoar pessoas, a intenção certa de construir algo que vai beneficiar a sua vida e de outras pessoas, a intenção certa de ver o coração de Deus satisfeito naquele local, a intenção certa de pagar um preço no meio de uma empresa, às vezes onde todos estão fazendo coisas erradas, mas você está numa postura íntegra, pagando um preço para honrar a Deus. Tá, mas e se de repente me mandarem embora? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. Em dezembro de 2024, meu contrato de trabalho, de uma forma acordada, foi encerrado depois de 9 anos. Reuni minha família, falei: fiquemos em paz. Mesmo Deus que 9 anos antes falou que cuidaria de nós, passados 9 anos Ele continua sendo o mesmo Deus. E Deus faz coisas novas. Ouvindo as palavras dos quais tenho recebido, as promessas de um tempo novo. Carlos, tempo novo, tempos de guerra. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. As promessas de Deus são como luz da aurora que vai brilhando cada vez mais. Deus tem sempre algo novo, querido. Pode ter guerra, Deus tem algo novo. Pode haver caos, Deus tem algo novo. Deus tem uma saída para os seus filhos. Deus tem proteção para os seus filhos. Deus tem formas diferentes de enviar recursos e socorro para os seus filhos. Você consegue crer nele? Há algo impossível para Deus? Há algum sonho que você tenha, do qual, o que Deus pode fazer por você? Você tem algum sonho que seja grande, mas que somente Deus possa fazer algo por você? O que Deus pode fazer por você, que parece impossível? Trouxe isso de uma forma pessoal. Agora, o que Deus pode fazer para você agora? Se o Senhor estivesse aqui e chamasse cada um e dissesse: vamos que eu estou com pressa, que eu tenho que voltar para o céu. Fale agora, Lucas, o que eu posso fazer por você, em contexto pessoal, familiar e ministerial. 3 aspectos. Você teria uma resposta pronta para o Senhor? Ou você diria: não, o que o Senhor quiser me dar, se for aquele pãozinho que acho que é até artificial, pode ser que está lá na plataforma. Eu não quero pedir nada para Deus. Não tenha sonhos pequenos com seu Deus. Você precisa aprender a sonhar grande. Ah, mas a minha idade, esquece, Ele diz: até na velhice você dará frutos.
Não tenha expectativas pequenas com Deus. Se você tiver expectativas pequenas, uma esperança pequena, uma fé pequena, talvez você vai conseguir algo, mas não será nada. Mas a minha vida assim está bom uma ova. O seu Senhor pagou um alto preço para que você não fizesse nada com a sua vida. O Senhor pagou um alto preço para que você pudesse viver de qualquer forma, se lamentando de cabeça baixa. Ele quer que você levante a sua cabeça, olhe para o seu Redentor que Ele vive, olhe para Ele através da sua palavra e diz: o que é impossível que você tem para mim realizar? Impossível é o negócio dele, o seu realizar é com Ele. Você não está aqui só para passar um tempo porque essa igreja está estabelecida. Essa igreja está aqui para levantar homens e mulheres, ensiná-los a voar, a abrir as suas asas. Você não foi chamado como uma galinha que não bate a asa, mas não voa muito. Mas você foi chamado para esticar asas, para aprender a voar, para ir à direção do chamado que Deus tem para a sua vida, para alcançar algo mais. Você não é mais um cantor nessa plataforma, você não é mais um músico nessa plataforma, você não é meramente alguém que vai e volta, mas você é alguém que vem, que se estabelece, que cresce. O dom que Ele te deu tem que prosperar nas tuas mãos. O dom que Ele te deu tem que prosperar nas tuas mãos. Não tem a ver com a sua capacidade, mas a sua capacidade de se render a Ele. De viver com esperança, de viver com fé, de viver com expectativa. Fé, esperança, expectativa. É a mesma coisa, Carlos. É? Ageu vai dizer que muitas vezes o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. Mas diga: eu não vou perecer. Diga: eu não vou perecer. A palavra de Deus funciona por comando de voz. No acidente que a minha filha teve, quando o carro virou, bateu do outro lado, muitas coisas aconteceram. Ela escapou, saiu de uma pista, o carro aplanou, bateu no meio, saiu para outra pista, virou do lado contrário e ficou no meio da outra pista. Nesse meio processo, um caminhão veio, derrapa e consegue desviar dela. Quase 2 acidentes em um processo só. 2 motoristas param, vêm acudir. Mas no meio do acidente, ela já não sabia mais, nem estava o telefone, não estava nem conseguindo processar. Ela lembrou do celular, o celular tinha um recurso automatizado. Ela chamou o celular respondeu. Onde você está? O celular começou a falar com ela. O assistente inteligente, não sei se é Siri ou alguma coisa. E o celular também disse: vimos que você sofreu um acidente. Pelos sensores, movimento, podemos chamar 190 para você? Chamou 190. Mesmo celular depois falou: chame meu pai. E o celular chamou o pai. É um bom recurso. Isso me fez ver até a Apple de uma forma diferente. Confesso isso. Tinha uma série de restrições em relação à Apple. Mas um episódio às vezes muda a nossa forma de pensar, querido. A exposição à sua palavra traz luz e entendimento aos simples. Quando você se expõe à palavra de Deus, Ele muda a sua forma de pensar, querido. Você não precisa acontecer um grande acidente, mas já está dentro de você toda a inteligência que te ensina, que te faz lembrar, que te conecta com o céu. Abra sua boca e comece a falar com Ele, às vezes no seu lar. Eu tenho aproveitado, às vezes, cada momento que posso para uma oração. Se for para uma reunião, eu já oro, você vai estar comigo e essa reunião será abençoada, não sairemos de mão vazia. E o que tiver de barco furado, Deus não deixe aportar do nosso porto. Vou para uma reunião em cliente, já vou orando. Vou para minha filha, vou buscando alguma coisa. São pequenas porções, mas pequenas porções. Poucos pães, poucos peixes, nas mãos abençoadoras de Cristo, podem muito mais. Fé, esperança, expectativa. Fé é a confiança firme na palavra de Deus.
Hebreus 11.1 vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Às vezes, por causa da nossa doutrina, às vezes ouvimos dizer: fé é para agora, esperança só para o futuro. É verdade, isso tem o seu lugar, mas a esperança impulsiona a fé, porque a fé te dá a certeza e a convicção de que uma promessa que o Senhor fez de cura, de provisão, se você entendeu, você pode receber e dizer: eu recebo. Se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Você pode declarar ao Senhor certas realidades e trazer para você pela fé, que é a certeza das coisas que esperam, e dizer que você já tem hoje. Mas há um tempo, muitas vezes, entre receber pela fé e essa manifestação. Então você vai precisar caminhar com esperança até que aquilo se torne uma manifestação real da realidade que você tem dentro. Em alguns momentos você não se lembra tanto da fé, mas a esperança volta e fala: lembra que você creu? Lembra que você creu? Porque a fé é o fundamento, e aquele que tem fé é movido pela esperança, e aquele que é movido pela esperança é movido pela expectativa. Uma das definições de expectativa, ela aponta para nós algo interessante. Ela fala para nós sobre, deixa eu pegar aqui, uma recepção esperançosa, uma postura de esperar que algo seja entregue, de guardar uma entrega esperada. Então, às vezes você vai ver um pouco uma conexão entre esperança e expectativa, em uma conexão entre expectativa e fé. Só que é interessante você compreender que a expectativa está interligada a uma disposição de ação, de movimento. Ei, eu creio na palavra de Deus, ela é o fundamento. Eu tenho a convicção de que se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, é meu. Ele disse que eu sou curado, eu recebo pela fé a minha cura pelo nome de Jesus. Você está firme naquilo, a sua esperança diz: eu posso ficar firme nisso, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele disse, Abraão disse: eu não vou colocar, o autor de Hebreus vai dizer que Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, não colocou incredulidade, porque creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Uma ação de esperança, mas diz que ele perseverou em Deus, diz que ele perseverou dando glória a Deus. Glória não apenas como um ato de palavra glória, mas de uma disposição de permanecer. Ele prometeu, eu vou ficar firme nisso, é o meu alicerce, é a promessa, é o princípio, é a minha constituição, é o meu direito legal, é o meu direito vital, está escrito, ninguém tira de mim. Ele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Estou em esperança, mas agora eu caminho em expectativa, vai se manifestar. Eu não vou abrir mão disso, eu não abro mão dessas promessas. Eu creio que verei o meu Deus na terra dos viventes, eu creio que o meu Deus vai se manifestar ao meu favor. Eu creio que as portas que Ele disse que estão abertas, estão abertas. Eu creio que onde os meus olhos chegarem, os meus pés chegarão. Eu creio que a minha realidade não está definida em função da geografia de onde eu nasci, mas em quem eu nasci. Eu creio que a minha realidade não está definida pela minha classe social, mas na classe social dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu creio que eu tenho uma herança junto aos santos. E às vezes você está na sua vida, vivendo, bem ou mal. Alguns tipos de pessoas não esperam receber nada, e elas vão receber nada. Claro que na nossa vida acabamos recebendo coisas. Outros ora recebem, ora não recebem. O autor de Tiago vai dizer que alguns desses não recebem porque perdem mal. Pedem para satisfazer uma intenção egoísta. Ou são inconstantes. Pedem, mas agora duvidam. Pedem, mas agora não crer. Espera aí, Carlos. É possível alguém ter uma fé sem esperança e expectativa? Claro. Muitas pessoas podem ter uma firme convicção na palavra de Deus, é um ato de fé. Crer que Deus existe é um ato de fé. Mas não conseguem vivenciar que Deus é galardoador daqueles que o buscam.
Por quê? Não ativaram, não começaram a caminhar com esperança naquilo que creram. Não têm expectativa nas suas palavras, nas suas ações. Não esperam de Deus o melhor. Esperam muitas vezes o que der. Você foi chamado para esperar o melhor em Deus. Quando a palavra diz para nós que esse seria um ano de portas abertas, você precisa se entrelaçar com essa verdade e se relacionar com ela. Dentro do meu processo de direção para uma nova empresa, fiz a minha contabilidade financeira, sabia que tinha condições de ficar em paz por um tempo. Outras preocupações, claro, surgiam. Mas um Deus, em ocasião, me disse: não tema, está na sua palavra, cuidarei de vocês. Deus, Ele é o Emanuel, Deus sempre conosco. Ele disse: na hora certa, eu enviarei alguém para falar com você sobre um novo lugar. E nesse período que eu fiz, estudei a palavra, escrevi, procurei trabalhos, fiz consultorias para uma empresa de Moscou. Fui chamado para ser um executivo responsável por uma empresa russa. Tive um grande amor de falar com as pessoas da Rússia, foram pessoas bem queridas, mas não aceitaram a estratégia que eu estava propondo, porque eu falei: olha, você há de concordar que os russos não vivem um grande momento, nesse momento, em função dos cenários de guerra. Mas Deus me levou a fazer consultoria por uma empresa russa, por uma empresa israelense e por uma empresa chinesa. A princípio, quando eu olhei essas 3 empresas, pareciam coisas além da minha capacidade. Mas o Senhor começou a me mostrar que os anos que eu passei com Ele não foi em vão. Os anos que eu passei com Ele, caminhando com os meus irmãos, ouvindo a palavra, escutando histórias de superação pela fé, testemunhos, palavras de encorajamento, palavras de correção, e permaneci fiel. E aquele que começou comigo era fiel para fazer mais. E o Senhor falou: vá, faça as consultorias. Não tinha a ver se eu iria ficar ou não. Me dediquei, estudei e aprendi. Fui honrado em todas essas consultorias. E o Senhor me fez ver que eu estava simplesmente ali, lançando um pão sobre as águas. Quem conhece essa passagem vai lembrar que o autor vai dizer: lança o seu pão sobre as águas. Divide com 6, com 7, com 8. E depois de muitos dias, o achará. Uma jovem, uma senhora que cuidou de um menino que queria ser médico, seus pais eram empresários e viviam extremamente ocupados no Rio de Janeiro. E uma senhora que era ama da casa, ela cuidou de um menino e ela encorajava o menino. Enquanto o menino chorava pelos pais, ela dizia: seus pais te amam, é que eles têm que trabalhar muito. Ela encorajava o menino a estudar, dizendo que ele ia ser alguém importante, que ele ia ser doutor. E o menino creu. O menino cresceu, se tornou um médico importante na cidade do Rio de Janeiro. Essa senhora, com seu tempo de idade, deixou de trabalhar. Anos depois, a sua neta vai prestar vestibular e ela pede bolsa em uma universidade no Rio de Janeiro. E esse médico estava na comissão que ia julgar o pedido de bolsa. E quando chega a lista de nomes, ele vê um sobrenome específico que era diferente da senhora. Não era um sobrenome comum, se destacou. E ele pede para poder falar com aquela jovem vai falar com ele. Ela conta a história para ele. E ele pergunta: me fale sobre sua família. Como chamava sua mãe? Como chamava sua avó? E ali ele descobre que aquela menina, de fato, era neta da senhora que cuidou ele, que o encorajava a confiar em Deus. Quando ele entende isso, ele fala: você não vai entender o que eu vou fazer agora. Nós não vamos te dar a bolsa. E ela fica chocada. Ele fala: eu serei o seu mantenedor do seu curso. Você não terá uma bolsa, mas alguém que vai pagar todos os seus estudos. Posteriormente ele conta: quando eu era um menino pequeno, a sua vovó estava lá me encorajando. Quando eu chorava, ela enxugava as minhas lágrimas e dizia que eu ia ser alguém.
ela sempre esteve do meu lado como uma figura materna, como uma figura de Deus. E hoje eu estou aqui. O que tem nas suas mãos que parece tão pequeno? Viva com fé, viva com esperança, viva com expectativa. Divide o seu pouco com 1, com 2, com 3. Misture fé nessas questões. Você não sabe, mas Deus pode te achar. Nessa empresa que eu estou, talvez eu tenha falado um pouco disso aqui, mas uma das pessoas que me ligou, 2 pessoas, uma me ligou e falou: olha, já entrevistamos várias pessoas, e fizeram de fato contato comigo e disseram: nós queremos você, queremos que você participe do processo. Eu falei: cara, mas você trabalhou comigo há tantos anos atrás, há mais de 15 anos, o que você me quer? Ou não, eu conheço você. Temos te acompanhado ao longo dos anos e temos ouvido falar de você no mercado por meio de múltiplas pessoas. E o que a gente ouviu é bom. E uma das pessoas, um dos principais executivos da empresa, que me conhecia, não quis me entrevistar. Quando eu entrei, eu perguntei para ele: por que você não quis me entrevistar? Ele falou: eu já te conheço há muitos anos. Você pode talvez ter melhorado, mas o teu caráter eu acredito que é o mesmo. Não para mim, para a glória dele. Tenho múltiplas falhas. Ele falou: eu já te conheço, mas eu queria que os meus pares te entrevistassem e pudessem ver o que eu vejo. Alguém que realmente pode nos ajudar. Não é mérito meu, querido. Na minha capacidade, na minha própria força, eu não teria ido tão longe. Mas um dia eu decidi trocar a minha capacidade pela capacidade dele. Passei muitos anos de cabeça baixa, muitos anos chorando. Mas um dia ele falou: não chore mais. Levante-se. Vamos caminhar juntos. Olhe para a minha palavra. Confia que eu vou fazer algo novo em você. Mas você está disposto a não meramente ir aonde você quer ir, mas aonde eu quero ir? Eu estava como diretor de uma outra empresa. Aparentemente, chegando nessa nova casa, eu desci um degrau a mais. Algumas pessoas me procuraram, disseram: mas cara, você saiu como diretor para vir. Irmãos, Deus foi tão bom. Ele não me deixou de ter nenhuma perda financeira. Pelo contrário, Ele aumentou os meus ganhos. Não só isso, Ele me deu uma convicção de que eu estou no lugar certo. Eu lembro muito de Rafaela quando estou por lá, porque lá eles têm uma cultura de perguntar para as pessoas se você está feliz. De vez em quando você está numa reunião e pergunta: você está feliz? Essa perguntinha. Eu falei: essa é coisa da Rafaela, esposa do pastor Bruno. E eu comecei a responder para eles: eu estou aonde eu deveria estar. Então, estou feliz. Você está aonde você deveria estar? Fé. Diga comigo: fé. Esperança. Expectativa. A fé é a base inabalável. A certeza, algo firme que sustenta a sua alma. A esperança olha para o futuro, mas ela te faz te mover na direção do que a sua fé já vê no presente, para alcançá-la no momento futuro. A expectativa é uma antecipação ativa, até certo aspecto emocional, porque mexe com seus brios, seus sentimentos, mas você precisa viver em uma viva expectativa. Alguém pode dizer que está crendo, mas se eu começar a perguntar: me fale sobre o que você está crendo, me fale quais são as bases que sustentam o que você está crendo, me dê manifestações sobre isso, você saberá se essa é uma expectativa real ou não em Deus. Como igreja, isso também é importante para nós. Como igreja, nós também temos nosso trabalho técnico, o nosso trabalho baseado em fundamentos natural, e isso é essencial.
Nós estamos, de fato, em uma estrutura de mundo, mas nós, mesmo assim, somos igreja. Estamos dentro de uma outra estrutura corporativa que segue princípios celestiais. Então, por mais que fazemos o nosso trabalho de uma forma natural, técnica, nós também precisamos perguntar ao Rei dos Reis como fazê-lo dentro dos princípios corretos com Ele. São duas instituições corporativas, o CNPJ, muitas vezes do qual fazemos partes, mas o nome que é sobre todo nome, do qual fazemos parte. Essa combinação precisa ser essencial para a nossa vida. Nós falamos que fé e esperança trabalham juntas. Eu gosto para a gente começar a terminar, eu quero que você vá para Lucas 18, 8. Expectativa. Fala para o seu vizinho, tenha expectativa. Agora se lembre, a expectativa tem que estar conectada à esperança de algo a ser manifestado. E o algo a ser manifestado tem que estar ligado a um princípio de confiança, de fé em uma promessa na palavra de Deus. Se você tem expectativa, significa que você está dando voz à sua esperança. E se você tem esperança, você tem que estar tendo esperança sobre a palavra de Deus, que é o alicerce pelo qual seguimos. Caso contrário, você não está tendo uma real esperança. Lucas 18, 8. Esse texto é conhecido, fala de vários contextos. O contexto aqui, Jesus vai falar sobre uma viúva persistente que importunava um juiz para fazer justiça à sua causa. Em 18:2, Jesus vai dizer: havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Você pode talvez não compreender, mas essa viúva está indo a quem podia fazer justiça para ela. Ela está colocando a fé dela sobre um homem da lei que, julgando o meu caso sobre um princípio e um fundamento, tem que me dar uma resposta favorável. A sua fé tem que se basear em um princípio da palavra de Deus, em uma promessa, em algo que está escrito, para que uma vez estando escrito, está escrito na sua vida. Jesus, quando combateu uma das grandes tentações, quando Satanás o colocou diante dele, em cada cenário ele respondia: está escrito. Ele não tinha uma conjectura, ele não disse: Senhor diabo, veja bem, vamos conversar um pouco sobre alguns fatos relevantes, tá? Você precisa aprender a direcionar a sua palavra em amor para algo que está escrito. Ok, você não precisa tratar o seu cônjuge, homem ou mulher, vem falar com você: está escrito. Não, não é isso, querido. Tem amor. Se vocês são casados, é claro que a salvação de cada um é individual, mas Deus enxerga vocês como uma parte única. Se uma das partes está com mais dificuldade, a outra vai ter que colocar mais força. Se uma turbina está falhando, a outra vai ter que saber navegar com mais capacidade para chegar até o destino certo. Criticar um ao outro, 2 erros diante de Deus não faz um acerto. Criticar um ao outro não vai levar você para um placar melhor. Espero que não tenha nenhum palmeirense aqui. Embora eu estava torcendo pelo Palmeiras, tenha por certo, mesmo sendo um torcedor de outro time, porque era o nosso Brasil. Uma brincadeira, só para você despertar um pouco do sono. Mas é sério, casamento é um assunto muito sério. Se uma das partes está com dificuldade, a parte que está melhor vai ter que se empenhar melhor em oração, em amor, em perseverança e esperança. Não em julgamento, não brigando, mas confiando que Deus pode fazer além do que você pode pedir e imaginar. Vai ter que ter a humildade de pedir perdão pelas besteiras que fala e olhar para a palavra que diz que se você não tratar a sua esposa como o lado mais frágil, suas orações ficam
como um Pix bloqueado, meu irmão. Não tem crédito nenhum para você. Vai ficar a ver navios, não vai ser depositado na sua conta. Está em juízo. Juízo. Não é uma brincadeira, mas é sério. Eu tive que me aprender a render dentro do casamento muitas vezes. Está escrito na palavra, querido. É a sua base. Essa viúva então vai ao juiz. Faz-me justiça contra o meu adversário. Ela estava indo numa base legal. Faz-me justiça, algo baseado em lei. A sua fé pode ser baseada em um princípio do qual você possa ir ao juiz dos juízes, Senhor dos senhores, e dizer: Senhor, cumpre a tua palavra, porque escrito está e eu estou andando em integridade com você? Ela estava também em uma expectativa, porque quem não tem expectativa não espera nada. E por algum tempo eu não quis atendê-la, mas disse: ainda não temo a Deus e nem aos homens. Todavia, como essa viúva persevera, tem esperança, tem expectativa, tem confiança que o sistema de justiça vai funcionar, vou satisfazer a necessidade dela para que não me importune mais. E Jesus vai dizer: esse cara era um juiz injusto. Você acha que Deus não vai fazer justiça? O juiz correto, o juiz justo, o juiz que sabe o tempo certo, será que ele, mesmo que demore, não vai fazer justiça? Ele não está dizendo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que demore? Ele não está dizendo Deus não vai responder, ele está dizendo pode ser que demore, mas Ele fará. E você pode, pela fé, se é uma promessa como certa, acolher como certa, viver uma vida que dá graças a Deus, porque você já tem a resposta, mas dia a dia você segue caminhando e agradecendo a Deus, dia a dia você segue caminhando, agradecendo a Deus, com a esperança de que você vai ver isso manifesto, você segue com a expectativa, quando ninguém sabe o que está acontecendo, você está lá no seu quarto, dançando, seus filhos estão dizendo: acho que o papai ficou doido, mas você não sabe. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel e poderoso. Mas eu tenho que dançar? Se Ele te impulsionar a dançar, dança. Você tem que entender que quando você rompe limitações em você, você cria canais de comunicação mais fluida com teu Deus e Pai. Eu tenho 2 filhas, uma quase não me pedia nada, a outra pedia tudo. A que pedia tudo, por um certo modo, tinha mais do que a que não pedia nada. Mas, curiosamente, a que não pedia quase nada tinha o coração do pai na mão. Era um coração simples. Pouco a pouco eu fui ensinando ela a pedir, porque ela se achava injusta. A minha irmã tem muito mais do que eu. Ela está sempre pedindo, acessando o pai, e o pai acaba, às vezes, cedendo. O pai é pai. Mas e eu? E você não pede. Mas você tem acesso ao coração do Pai muito mais fácil do que o outro. Sou capaz de fazer mais, mas amo os 2 iguais. Para que eu fui falar isso? Mas por que isso? Lhe faltava conhecimento. Às vezes estamos sofrendo em um relacionamento, em um trabalho, em situações corporativas, pessoais, familiares e financeiras, porque nos falta. Você tem uma igreja, também posso dizer, com pessoas que conhecem de empreendedorismo, aspectos jurídicos, aspectos de empresa, comércio eletrônico, aspectos financeiros, aspectos tecnológicos, não sabemos de tudo. Mas aquilo que já vivenciamos, conhece de oração, de intimidade com Deus. Se você deixar de se isolar, começar a botar fé que Deus é capaz, e que Ele coloca pessoas e começar a vir, conversar, nós vamos também conseguir conectar pessoas corretas para conversar com você. Mas você tem que ser muito mulher, muito homem e querer essa mudança. Mas fala comigo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Feito para as boas obras que o meu Senhor já fez provisão e preparou
de antemão. Se você não viver com expectativa, querido, eu, por questão de trabalho, tenho que ler muitas notícias. Notícias de guerra, comércio aduaneiro, fabricação de produtos na Ásia, no Brasil, nos Estados Unidos, conflitos geopolíticos. Já teve vez de eu ficar tanto lendo aquilo, que ao final do dia eu estava esgotado. Não tinha força, não conseguia quase nem ler um versículo. Tamanho peso que são essas questões. Essas palavras, esses casos podem ter oportunidades, mas eles não têm espírito e não têm vida. Entenda, tudo tem o seu lugar. A palavra de Deus veio para ser, João disse, nós vimos o verbo da vida. Ele esteve entre nós, nós o tocamos, nós vimos como ele se move. Nós vemos somente os homens, mas Jesus andava com os homens e tinha suas famílias ao redor. Ele tinha que tratar com questões financeiras, questões de saúde, curou a sogra de Pedro, recebeu a mãe de João, que queria um lugar de honra para os filhos e teve que ponderar corretamente o lugar certo para cada um deles. Para o jovem, para a criança, para o adulto, para o velho. Se você se colocar diante de Deus para receber da palavra o verbo que dá vida, aquele que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade, é Cristo, mas Cristo é a palavra. Comece a se colocar diariamente ouvindo, lendo, meditando na palavra, se rendendo a ela. Não adianta fazer jogo duro com a palavra. A palavra é muito mais um processo de rendição. Nessa palavra, nós vimos que o juiz se colocou em uma posição de trazer resposta, esperança para a fé de uma mulher que manteve a sua esperança e manteve a sua expectativa em Deus. No que você tem expectativa? E olhe com sinceridade. Pare alguns segundos agora, cada qual no seu lugar. Isaías vai dizer que quando o juízo, através do Espírito Santo, fosse enviado, ele habitaria no deserto. O juízo teria uma ação de julgar aquela situação de deserto. E então a justiça, que é o efeito eficaz do julgamento, estabeleceria uma mudança no deserto. Um local deserto se transformaria em um bosque, transformaria em um pomar, num local de provisão para você, e em um bosque, em um local amplo que traria paz e provisão para os demais. E ele fala que esse posicionamento estabeleceria a paz e um local de morada para você. Quais desertos estão ainda operando na sua ou na minha vida? Em quais áreas nós estamos vivendo sem fé, sem esperança e sem expectativa? Você seria capaz que agora, seja em um contexto pessoal, seja em um contexto familiar, pessoal, eu digo você, familiar, sua família, seja em um contexto corporativo de trabalho ou ministerial, achar alguns aspectos, 2, 3 aspectos de áreas onde você tem andado sem esperança, de áreas que você tem talvez lutado, sofrido, mas sem um resultado relevante. Áreas que talvez sejam quartos secretos fechados, que você não quer que ninguém entre lá. Ou áreas que parecem que estão tão bagunçadas. Querido, eu saí de São Paulo às 4:30 da manhã,
Se você vê o carrinho da minha filha, se eu não tivesse falado com ela, talvez minha primeira reação teria sido: ela partiu. A oração dos avós, as orações da igreja, as orações dos pais. Eu nunca vejo as coisas que acontecem na minha vida como uma coisa só minha. Eu recebo oração dos meus irmãos. Eu recebo orações de pessoas que pagam um preço. Recebo orações dos meus pais. A oração vale mais. Quanto vale uma oração? Feita com fé, com esperança, com a expectativa de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fique de pé. Diga: expectativa. Eu esperarei o melhor de Deus. Músicos, podem subir. Uma pequena nota no meu coração. Estou vendo se é isso que o Espírito Santo quer que faça ou não. Não fique olhando para mim. Eu posso só falar da palavra. Posso dar alguma esperança porque Ele me dá. Hoje também é um dia de ceia. Você que vai pilotar a ceia, né? Hoje também é um dia de ceia. A palavra fala para avaliarmos a nós mesmos. O pastor vai falar sobre isso, mas eu quero fazer só uma conexão. A palavra fala que diz que aquele que come e bebe sem entender o significado do sacrifício da sua carne, seu corpo dado, seu corpo que trabalhou, seu corpo que desceu à terra, seu corpo que caminhou, que virou noites, que orou, que clamava a Deus em clamores pela madrugada, subiu ao céu, que desceu por nós, e tem um amor que excede todo entendimento, que deu de fato da sua própria vida, quando o seu sangue foi dado como uma assinatura. Diz que esse ainda não compreendeu as coisas. Querido, tudo é por Cristo. Nós existimos por causa dele, nos movemos por causa dele, vivemos por causa dele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A resposta, o seu avançar, o seu conquistar, o seu novo dia nessa semana, será uma semana de respostas. Não somente a semana, esse é um mês de resposta, é um ano de resultados, é um ano de portas abertas, é um ano para você andar em fé, para andar em esperança, para andar em amor, para semear sementes de mudanças, para crendo no melhor, para subindo para lugares mais altos em Deus. É um ano onde Deus não só toca a sua vida, como a sua vida toca de outras pessoas. É um ano para marcar a sua história, é para ser o melhor ano da sua vida, de melhores resultados corporativos, pessoais. É um ano de honra, é um ano de valor, é um ano de você reavaliar as suas escolhas, aonde você está, para onde você vai, com quem você tem andado, a quem você tem honrado. Ei! Nós não vamos sair orando, impondo as mãos sobre ninguém. A palavra tem espírito de vida. Eu creio com o meu coração que o Espírito Santo virá sobre aqueles que estão crendo, terá visitações à noite, o Senhor começará movendo corações, para começar a subir, convites para ir para lugares mais altos que você não pisou ainda lá, mas tem pisado com a sua fé, com a sua esperança, com a sua expectativa em não desistir. Você tem olhado para um Redentor que vivo está, para um Redentor onde não há o impossível, para um Redentor que deu o seu próprio Filho por você, aquele que disse para João: sobe,
que eu lhe mostrarei as coisas que vão acontecer. O Senhor começará a chamar corações para coisas novas a acontecer, coisas inesperadas, mas não totalmente inesperadas, porque você continuamente tem estado em fé, tem estado em esperança, tem estado em expectativa. Nossos irmãos vão louvar. O Espírito do Senhor é sobre vocês, querido. Nem sempre precisamos sair impondo as mãos sobre todos, mas você tem que crer que a palavra que você recebeu não é meramente uma palavra dada por boca de homens, mas recebam como palavra que vem do próprio Deus, assim como Paulo disse aos irmãos em Cristo. Enquanto os irmãos louvam, aproveite esse momento para se render, fazer as correções dentro do seu coração. Na sequência virá um momento de ceia. Receba de uma forma diferente, acolha a vida. Eu estou recebendo vida, eu estou recebendo poder, eu renovo a minha vida, o meu relacionamento, a minha confiança. Eu te peço perdão, Pai, nas coisas que não tenho ido bem. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero viver uma vida onde a minha vida realmente pertence ao Senhor. Eu quero fazer a diferença nesta terra. Eu quero ser útil ao propósito dessa casa. Eu quero ajudar, seja ousado. Crie um clamor diferente no seu coração. Saia de onde você está para uma posição mais alta em Cristo. Dê um passo de fé com esperança e expectativa para algo novo.